Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre mídia, vamos falar um pouco sobre São Paulo, vamos falar um pouco sobre clubes rivais, sobre o jornalismo, sobre pessoas envolvidas com o jornalismo. O título do vídeo é bem claro, né? É uma pergunta. A mídia odeia o São Paulo, né? A mídia, sei lá, a mídia é rival do São Paulo ou algo do tipo, né? Ontem tivemos um jogo do São Paulo versus Rentistas, onde o São Paulo venceu a partida por 2-0, onde o São Paulo conseguiu sua oitava vitória seguida. Não tô falando de 8 jogos sem perder, eu tô falando de 8 vitórias seguidas, né? E onde eu vi alguns jornalistas criticando. São Paulo fez uma partida maravilhosa? Não fez uma partida maravilhosa. São Paulo fez uma partida ruim? Não. São Paulo não fez uma partida ruim. O São Paulo teve as melhores chances no jogo, São Paulo perdeu gols, São Paulo não teve tantas dificuldades, né? Nós vimos ali até alguns momentos da partida o Rentistas levar perigo, mas qual foi a bola mais difícil? E uma bola que o Rentistas bateu uma falta perigosa, o goleiro Volpi jogou para dentro da área, a bola bateu no jogador e foi para fora. Essa foi a chance mais difícil que o São Paulo que o Rentistas teve ontem, né, contra o São Paulo. Então não foi uma partida onde o São Paulo defensivamente foi tão mal, né? Lógico, nós vimos partidas, nós estamos acostumados com o São Paulo muito mais ligado durante o jogo, né? Nós vimos vitórias em clássico por 4, né? Por 4 gols, nós vimos vitórias por 5, por 4 também contra o Inter de Limeira fora de casa. Nós vimos vitórias fora de casa na Libertadores por 3. Então nós estamos acostumados com um desempenho maior do que o de ontem. Isso é real, nítido, né? A torcida do São Paulo também está acostumada com isso. Mas agora, falar que o jogo de São Paulo foi, nossa, muito abaixo, nossa, não sei o que. Pera aí. Calma, né? Calma. Aí, beleza. Eu tô vendo muitos torcedores comparando postagens, onde eu também já fiz isso. Tá? Eu já comparei postagens do Globo Esporte, né, a mesma empresa, onde uma postagem era de um jeito, né? Por exemplo, eu não sei se vocês lembram do São Paulo versus Flamengo na Copa do Brasil, onde se teve aquela aglomeração, eu estava lá. Foi maravilhoso aquele jogo, São Paulo venceu o Flamengo nas quartas, né? E depois foi pra semi contra o Grêmio. E uma postagem de uma semana era: torcida do São Paulo faz aglomeração, né? Aí no outro jogo, na outra semana, era: torcida do Flamengo faz festa, não sei o que, pra acompanhar o time. Aí você fica: que? Como assim? Né? Porque um time é tratado de um jeito, uma torcida é tratada de um jeito e o outro não, né? E cara, dentro dessas análises todas nós percebemos e dá pra entender, tá? Que jornalistas torcem pra times. Isso é natural, tá? Onde eu torço pra um time, você pode ter um torcedor aí que esteja assistindo que seja de outro time, isso é natural. Onde análises vão ser diferentes. Eu vivo muito São Paulo, eu não vivo tanto, por exemplo, Corinthians, né? Eu até vejo algumas partidas ali, mas eu vejo todas as partidas do São Paulo, todas. Eu não perco uma. Agora do Corinthians, às vezes eu perco partidas, às vezes eu não assisto e tal. Então a análise não vai ser tão profunda. Onde eu não vejo tanto os bastidores do Corinthians como eu vejo bastidores do São Paulo. Então são visões diferentes, né? Agora, o que não pode ocorrer, né? Eu não sou jornalista, graças a Deus, porque eu não gosto do jornalismo, mas enfim. Não gosto de jornalista, na verdade, porque pra mim jornalista é muito hipócrita. Mas tudo bem. Não todos, tá? Tô falando de uma maioria, de uma mídia aí que nós estamos vendo, né? Mas tudo bem. E o jornalista, ele tem um time, é natural. Mesmo que muitos falam assim, não posso falar, meu time é o Jornalismo FC. Todos têm time, tá? Pelo menos a maioria, tá? Eu conheço vários jornalistas que têm times e não falam, tá? Conheço jornalista palmeirense, conheço jornalista corintiano, né? E não falam, vai ter retaliação. Cara, natural. Não sei. Cara, é escolha também, tá? Mas enfim. E onde a análise vai ser diferente, né? Eu vou fazer uma análise sobre o São Paulo, eu sendo jornalista, tá? Tô falando dessa forma. Vai ser uma análise diferente, né? Do que eu fazer sobre o Corinthians, né? Natural. E quando você coloca um corintiano para fazer uma análise sobre o São Paulo, natural que você tenha uma visão ali dele como torcedor do Corinthians. Né? Ele fala alguma coisa ali que o torcedor do São Paulo não entende daquela forma, aí rola essas divergências, né? E, cara, por exemplo, a do Globo Esporte, eu não vi, tá? Se foram jornalistas diferentes. Mas, normalmente, uma análise, por exemplo, uma análise do São Paulo não é o mesmo jornalista que faz. Você tem setoristas dos clubes. Eu conheço setoristas do São Paulo, tem outros que são setoristas do Corinthians e que são setoristas diferentes. Então, por exemplo, o Corinthians perdeu ontem, né, pro Peñarol.
Corinthians jogou bem e perde pro Penharol. Isso é um jornalista falando. A do São Paulo. São Paulo ganhou, mas jogou mal. Isso é outro jornalista. Tá? Isso é natural também. Pode até que esse jornalista que falou do São Paulo seja corintiano. E pode ser que o jornalista que falou do Corinthians seja corintiano também. E falando sobre um todo, tá? A maioria são corintianos, né? Como você vai na rua, a maioria, em São Paulo pelo menos, a maioria são corintianos, né? Isso é natural. Por quê? Porque o Corinthians é a maior torcida de São Paulo. O Corinthians é uma das maiores torcidas do Brasil. Então a maioria em um local normalmente vai ser corintiano. Então a maioria dos jornalistas são corintianos, né? E isso é natural que ocorra algo desse tipo. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando sobre o esporte interativo. O esporte interativo só posta coisa sobre o Flamengo. Sim, né? A maior torcida do Brasil. É o que vai mais dar visualização. É o que vai dar mais curtidas. É o que vai mais dar salvos. Pra quem tem Instagram, entende mais ou menos. É o que tem os números melhores. E o que o cara tem que fazer ali? Vender. Não adianta o jornalista fazer uma análise muito perfeita. Um exemplo disso, claro, que vocês vão entender. Neto. O Neto é péssimo. Vamos ser perfeitos. O Neto fala um monte de merda. Só que ele vende. Por quê? Porque as merdas dele vendem. Entende? O Edilson Capetinha. Mano, o tanto que esse cara vende. Entende? Porque o Pretzel. Tá, o Pretzel, pelo menos o que me passa, é um baita jornalista. Você não vê o Pretzel a todo momento estando na mídia. Por quê? Porque ele é um cara que é técnico. Né? Ele chega e fala, é desse jeito, aconteceu desse jeito. Ele não é um Edilson Capetinha que vai falar. Não que o Edilson Capetinha também seja jornalista, mas ele tá no meio. Então, não que o... Aí eu chego o Edilson Capetinha na outra semana e fala assim, eu sou melhor que o Messi. Aí todo mundo começa a discutir sobre isso. Não vai discutir sobre a informação que o Pretzel passou. Entendeu? É a mesma coisa que eu tô falando do esporte interativo. O que vende mais? Flamengo. Então eles vão falar sobre o Flamengo. Se o São Paulo, sei lá, ganhar o Mundial, eles vão falar mais sobre o São Paulo naquele momento, porque é o que mais vai estar vendendo. Né? Mas todos os times estáveis ali, eles vão falar mais sobre o Flamengo. Depois eles vão falar mais sobre o Corinthians. E depois eles vão falar mais sobre o São Paulo, é natural. Né? São as 3 maiores torcidas do Brasil. Então isso é natural de acontecer, é o que vende. É o que vende. Por exemplo, essa página aqui é sobre o São Paulo. O que eu vou falar? Sobre o São Paulo. Né? É o que vende. Né? Se fosse sobre política, eu ia falar sobre, sei lá, algo que está vendendo muito. Sobre, no Brasil, Bolsonaro, Dória. Né? Sobre tênis, Tiger Woods. Sobre tênis, Federer, Nadal, Djokovic, são os que mais vendem. Então vocês entendem mais ou menos o que eu tô querendo dizer pra vocês? Lógico que tem jornalista PNC, pra eu não falar a palavra aqui pro YouTube não dar uma desmonetizada. Entendeu mais ou menos? Lógico que tem jornalista FDP, né? Lógico que tem. Todo lugar tem, como tem médico, tem... Entende o que eu tô falando? Tem uma mídia que pra vender fala mais sobre o Flamengo. Tem uma mídia que pra vender fala mais sobre o Corinthians. Isso é natural, é venda. Isso é capitalismo. E é natural de acontecer. Por isso que existem tantas páginas aqui que englobam. Eu, particularmente, eu tenho visualização pra caramba. Eu vi um torcedor um dia falando assim, não sei o que, esse jornalista. Cara, eu tenho mais visualizações que jornalistas. Entende, mais ou menos? Eu tenho milhões de visualizações. Pra que eu vou ficar babando ovo pra esses caras? Entende? Não que isso seja o mais importante, mas é o que vende. Então, não vale a pena, sei lá, eu que não sou formado de jornalista, tá querendo... tá no UOL, sei lá, algo desse tipo. Que eu não me escrevo tão bem como jornalistas. Então não vale a pena, entendeu, pra mim. Vale muito mais a pena eu falar com a minha bolha aqui, o São Paulo, São Paulinos. Saca, mais ou menos, o que eu tô querendo falar pra vocês? A mídia é clubista? A maioria são mesmo. Por quê? Porque são corintianos, a maioria. São flamenguistas. Certo? No Brasil são flamenguistas. Em São Paulo são corintianos. É natural que isso ocorra. Aqui vai ter mais pessoas são paulinas aqui nos comentários. A mídia é natural. Mídia é mesmo. Porque a maioria torce para aquele time. Tem, como eu falei para vocês, tem jornalistas FD? Tem. Tem jornalistas PNC? Tem. Entendeu? Mas agora, vim falar não sei o que. Cara, é venda. Tudo é venda. Se você tá comentando, eles estão vendendo. Se você tá comentando, o Flamengo não sei o que, com ódio do Flamengo, independente seja de um comentário bom ou um comentário ruim, ele tá vendendo. Ele vende visualizações, ele vende likes, ele vende comentários, ele vende salvos, entende mais ou menos o que eu tô falando pra vocês? Então a mídia é natural. Novamente eu falo pra vocês, é natural isso. Que isso ocorra. Entende mais ou menos? Deu pra entender nesse vídeo. Então era isso que eu queria falar pra vocês. E que vocês vão ver sempre postagens em alguns momentos que falam desse jeito, que falam do outro jeito. Às vezes são jornalistas diferentes. Se for o mesmo jornalista, aí é o PNC que eu tô falando pra vocês.
Entendeu? É o FDP que eu tô falando pra vocês. Mas a maioria das vezes, creio que não serão esses. Tá ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso tricolor. É nóis. Falou.